Olá meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco REI. Meus amigos, vamos falar sobre a NR4, essa NR tão importante que trata dos assuntos relevantes ao SESMIT sobre dimensionamento, modalidades. No vídeo anterior, já falando de modalidades, que eu falei sobre essa modalidade, né, do SESMIT, que é regional, estadual e outros assuntos mais que eu relatei sobre o SESMIT, né. O que é SESMIT? Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, certo? Então vamos lá? Nesse momento, o assunto aqui é sobre dimensionamento. O item 4.5 tende a tratar sobre esse assunto importantíssimo. No item 4.5.1, o dimensionamento do SESMIT, ele está vinculado, ou seja, vincula-se ao número de empregados da organização, certo? Esse tem um número de empregados, nós vamos ver no quadro do anexo 2, ele vincula ao maior grau de risco entre a atividade econômica principal, se tem uma atividade principal, e a atividade econômica preponderante no estabelecimento, né, nos termos dos anexos 1, que depois terei um vídeo específico para falar sobre esse anexo, e o anexo 2, que também depois terei vídeo para falar sobre esse anexo 2, mas eu trouxe um pouquinho do anexo 2. Então, também observadas as exceções previstas nessa NR, certo? O que é preponderante? Né? Que prepondera, que domina, né? Que tem mais peso, mais importância, certo? Ou seja, você pode ter um KNAI principal, mas como também se pode ter um KNAI que ele terá mais importância, certo? Como eu falei, o KNAI é a Classificação Nacional das Atividades Econômicas, certo? Isso se trata sobre a administração tributária do nosso país, sobre 20 tributos, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar sobre esse dimensionamento do SESMIT. Então aqui nós temos a primeira linha, a linha superior, aliás, que trata de número de empregados, né, que é o número de empregados, primeira linha, né, tem várias quantidades de colaboradores, de 50 a 100, de 101 a 250, 251 a 500, de 501 a 1000, de 1001 a 2000, 2001 a 3500 e 3501 a 5000, certo? Na primeira coluna, que está à esquerda, nós temos aqui grau de risco 1, 2, 3, 4, certo? O grau máximo é 4. E aqui nós temos sobre os profissionais técnicos que vai agregar ao SESMIT. Então, aqui eu observo o número de colaboradores. Então, esse quadro aqui, ele vem do anexo 1. Ele é oriundo do anexo 1, que automaticamente gerou-se esse quadro no anexo 2. Então, ele já vem mastigadinho explicando qual o grau de risco que a empresa, para mim saber qual o grau de risco que a minha empresa se enquadra, eu tenho que ir no anexo 1 e ler, aliás, eu vou no CNPJ, vejo a atividade econômica dela, e em qual ela está enquadrada, e ali eu vou vir depois para isso aqui e ver, ó, a minha empresa é de metalurgia, então, hipoteticamente, ela está com grau de risco 4. Então está no grau de risco 4. Eu tenho de 50 a 100 colaboradores, eu tenho que ter um técnico em segurança do trabalho. Eu tenho de 101 a 250 colaboradores, o grau de risco continua sendo 4, eu tenho que ter 2 técnicos em segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho e um médico de trabalho, que estão aqui em asterisco, né? Eles ambos trabalham um horário parcial nas empresas. Então, observamos aqui, ó, quanto maior são os números de colaboradores e maior o grau de risco, tende a acrescentar número de profissionais do SESMIT. Eu observo que se eu tenho uma empresa de grau de risco 1
e ela tem de 50 a 100 colaboradores, eu não tenho técnico de segurança do trabalho, não tenho, aliás, nenhum profissional do SESMIT, certo? O grau de risco 2, se eu tenho de 50 a 100, também não tem nenhum profissional. Grau de risco 3, também de 50 a 100, eu não tenho nenhum colaborador, nenhum profissional do SESMIT, aliás. E aí, eu venho acrescendo o número de colaboradores, eu tenho 501 a 1000, e o grau de risco é 1, aí sim, aparece alguém do SESMIT, que é um técnico de segurança do trabalho. Ou seja, observem bem, o grau de risco 1, para mim ter alguém do SESMIT, eu tenho que estar acima de 500 profissionais na área. Então o grau de risco 1 vai acrescendo, é que vai aparecendo os profissionais. Depois nós tiraremos um tempo para falar sobre esse quadro, né, sobre esse anexo 2, e também eu terei alguns vídeos que falarei do anexo 1, né? Primeiro eu vou falar do anexo 1, depois eu falarei do anexo 2, certo? Então vamos lá. O item 4.5.1, a atividade econômica principal é a que está constante, que consta, né, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, ou seja, eu tenho uma empresa que ela é de fundição, metalurgia, certo? Então, ela é a principal. O meu produto é fundição, ligas de metais ferrosos ou de alumínio e tal. Então, essa é a principal, é que vai constar. Mas eu posso ter uma atividade secundária que é serviços, né? Mas a principal é que vai constar para verificar o dimensionamento do SESMIT. 4.5.1.2, atividade econômica preponderante, é aquela que ocupa o maior número de trabalhadores, ou seja, ela tem aí o maior número de colaboradores, eu tenho que dar atenção para ela, lembrando que preponderante que é dominante, que tem mais peso, então ela vai ter mais peso para ser dimensionado o SESMIT, né? Lembrando que eu posso ter a atividade principal e posso ter uma secundária no mesmo CNPJ. Então, para dimensionamento eu tenho que estar observando isso, grau de risco, a econômica e a sinergia, e como nós lemos aqui, o que eu observo? A atividade econômica principal, eu tenho que observar para dimensionar o SESMIT, tem que estar vinculado ao número de empregados da organização e ao maior grau de risco entre a atividade econômica principal e a atividade econômica preponderante. Então a principal tem o maior grau de risco, tem que observar ela. A preponderante tem maior número de colaboradores e tem um grau de risco maior, ou tem um grau de risco 3, eu tenho que dar observância para dimensionamento do SESMIT, né, não deixando a empresa desguarnecida entre a sinergia dessas duas atividades, a econômica e a preponderante, né? Então essa atividade preponderante é aquela que ocupa o maior número de trabalhadores. Tem que observar ela, não deixando de observar a principal. E a principal pode ter um maior grau de risco, a preponderante tem um maior número de colaboradores, né? Porém, ela pode estar num grau de risco menor, então tem que fazer uma sinergia para fazer esse dimensionamento desse SESMIT, certo? O item 4.5.1.2.1, em atividades econômicas distintas com o mesmo número de trabalhadores, então se tem atividades econômicas distintas, né, com o maior número de trabalhadores, deve ser considerada como preponderante aquela com maior grau de risco, né? Então eu tenho atividades distintas, tem uma que é fundição, outra manutenção ou serviço, eu quero criar o CNPJ assim, né? Eu vou observar o maior grau de risco, certo? Qual que está com o maior grau de risco? A fundição ou a manutenção? Então tem que ser observado. Serviço não vai ser, né? A atividade de serviços, dependendo da situação, hipoteticamente falando, quase que ela não vai ter ali o maior grau de risco, porque eu posso ter atividade de serviço de escritórios, né? Ou de portarias. Então o grau de risco, dependendo da situação, ela pode ser, o grau de risco pode ser menor sobre
algumas, né, atividades econômicas distintas, certo? Tem o mesmo número de trabalhadores, fundição. Então, observar que a fundição tem maior grau de risco, certo? A fundição, ela tem 80 e eu tenho distinta uma outra atividade distinta com 80 colaboradores. Então, a fundição, ela vai dominar sobre isso, né? Sobre observar o maior grau de risco para dimensionamento do SESMIT, certo? Tem que dar atenção para aquela que tem o maior grau de risco, certo? O item 4.5.2, na contratação de empresas prestadoras de serviço a terceiros, o SESMIT da contratante, ou seja, a minha empresa contrata, então deve ser dimensionado considerando o número total de empregados da contratante, ou tem o número total da contratante e trabalhadores das contratadas. Então eu vou dimensionar o SESMIT, né, considerando o número total de empregados da contratante e trabalhadores da contratada, fazer aquela soma para dimensionamento do SESMIT. Eu tenho que levar em consideração isso. Quando o trabalho for realizado de forma não eventual nas dependências da contratante ou local previsto, convencionado em contrato, observando o disposto no item 4.5.1 e seus subitens, né? Que aí vai relatar sobre as condições do SESMIT, né? As condições ali que deve ser considerado, certo? Então, seguindo adiante, né? Referente aos próximos itens, item 4.5.2.1, considera-se para fins da CNR trabalho eventual aquele que é decorrente de evento futuro e incerto, né? Então, é eventual e é incerto e é um evento futuro, certo? E o 4.5.2.2 exclui-se do dimensionamento do SESMIT da contratante os trabalhadores das contratadas atendidos pelos SESMIT das contratadas. Ou seja, eu tenho uma empresa que eu contratei ela e ela já tem um SESMIT, então está excluído o meu SESMIT, o SESMIT da contratante, aliás, não terá que dar a assistência devida para os colaboradores da contratada, certo? Tudo isso deve ser levado em consideração, certo? 4.5.3, o dimensionamento do SESMIT regionalizado ou estadual com estabelecimentos de grau de risco diversos deve considerar o somatório dos trabalhadores de todos os estabelecimentos atendidos. Então, eu tenho que levar em consideração o somatório, né? Eu tenho vários graus de risco, mas eu tenho que observar o somatório desses SESMIT para mim dimensionar, né, o SESMIT. O 4.5.3.1 para estabelecimentos de grau de risco 1 e 2 de microempresas ME e empresas de pequeno porte, EPP, deve ser considerado o somatório da metade do número de trabalhadores desse estabelecimento. Então, eu não vou considerar o total, eu vou considerar sempre a metade desses colaboradores, certo? E aí, nós temos aqui, só para relembrar, a composição do SESMIT, né? Composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho e auxiliar em enfermagem do trabalho, certo? Só para terminar o vídeo, né, levando em consideração o item 4.5
4.1, o que ele tem de tratar para nós? Sobre o dimensionamento, né, que está vinculado ao número de empregados da organização, maior grau de risco, né, os subitens, atividade econômica preponderante, né, e atividades econômicas distintas. É isso que trata para nós o item 4.5.1, certo? E aí tem mais uma vez o quadro de dimensionamento do SESB, né? Só para relembrar um pouco. E eu termino por aqui esse vídeo. Meus amigos, como sempre, vocês observem a utilizar sempre o EPI, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Esse é o nosso dever. Então, segue aquele abraço. Até a próxima. Fui.